No vídeo de hoje vamos falar sobre quais moedas vale a pena comprar sempre ou talvez quase sempre. Se você estiver começando no mundo de criptomoedas e se você não tem noção do que comprar devido a milhares de moedas que tem, esse vídeo pode esclarecer um pouco para você. Então senta aí, se prepara, fica bem confortável, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. A primeira é, claro que a gente vai falar da mãe de todas as criptomoedas, o Bitcoin. Se você pretende ter criptomoeda e você quer ter uma que é a mais segura de todas elas para você manter o seu dinheiro, com certeza é a primeira moeda que já foi criada, inventada, que todo mundo comercializa e inclusive é detentora de 50% do valor de mercado de todas as criptomoedas. Então é bem próximo de 50%. Isso faz com que você tenha muito mais confiança nela, porque você tem uma moeda que todo mundo sempre esteve muito interessado, sempre confiou mais do que as outras e é a que tem o maior histórico de todas as criptomoedas. Pode ser que em algum momento venha uma outra criptomoeda, ultrapasse o Bitcoin e se torne a mais importante? Sim, é possível que isso aconteça. Mas até hoje isso ainda não acontece. Então eu acredito sinceramente que Bitcoin é um tipo de moeda que você pode comprar constantemente, todo mês, toda semana, independente do valor que tenha. Aliás, vou até deixar bem claro que quando eu falo comprar todo mês ou toda semana, eu não estou falando que você vai toda semana pegar e botar um monte de dinheiro, não. Eu estou falando assim, digamos que eu vou comprar R$ 400 de criptomoeda todo mês. Você pode dividir isso entre R$ 100 por semana, tá? E aí, se você for comprar, por exemplo, 4 moedas por mês, você pode colocar aí R$ 25 em cada moeda, né, por semana. Então, é válido que você faça uma divisão do capital assim, para você não colocar todo o dinheiro de uma vez e aí acabar ficando com um preço médio muito alto. Maurício, preço médio, mas preço médio não é uma coisa ruim? Não. Não é. Te ensinaram que é uma coisa ruim, mas na verdade não é. Existe o preço médio e existe o preço médio. São coisas diferentes, mas a gente vai falar disso de outro dia, tá? Então, o Bitcoin definitivamente é a moeda que eu acredito que todo mundo que vai começar deva começar por ela. Porém, ela não é a moeda mais rentável que você vai ter para poder fazer operações. Maurício, qual é a mais rentável? Eu juro para você que se eu soubesse eu colocaria todo o meu dinheiro nela. O fato é, ninguém sabe qual é a moeda mais rentável para você operar. A gente sabe que todo dia, se você entrar no CoinMarketCap, você vai encontrar moedas que estão subindo 500% em um dia, é o mínimo. Isso daqui no Bitcoin é uma semana subindo 30 e pouco por cento. Obviamente, se você pensar em termos de retorno sobre o risco no movimento do mercado, uma moeda que sobe 500% em um dia, se você entende que ela subiu 500%, que ela vai cair no máximo 100%, é um ótimo negócio de você fazer, certo? O problema é, o único risco que você está considerando é o fato de que essa moeda só tem um problema gráfico. Não que ela pode ser um grande esquema, não que ela pode ser um rug pull, não que ela pode zerar do nada porque a empresa ou os criadores tiveram um problema ou algo do tipo. Então esses riscos existem. E se você está colocando seu dinheiro aqui, você é iniciante e você quer um pouco de segurança, Bitcoin é definitivamente uma das melhores, inclusive se torna fácil de operar. Se você tiver um gráfico semanal, por exemplo, e uma média móvel e ela inclinar para cima, você sabe que você está em uma tendência de alta e que ela vai durar pelo menos alguns meses aí. Então, Bitcoin definitivamente é a primeira. Vamos falar sobre a segunda criptomoeda, que eu pessoalmente acredito que todo mundo deveria ter, e inclusive se eu tivesse que escolher entre ela e o Bitcoin para poder dividir o meu dinheiro, eu pessoalmente dividiria, não de forma igual, mas eu colocaria um pouco mais nela, que é o Ethereum. Então vamos colocar aqui Ethereum USD, ETHUSD, vamos pegar também da Bitfinex por ter dados de mais tempo e vamos afastar. O Ethereum ele tem um gráfico relativamente parecido com o do Bitcoin. Na verdade, as criptos todas vão ter um gráfico bem parecido, mas o Ethereum ele não é uma criptomoeda. A gente tem ele ali como uma criptomoeda, porque é assim que é representado, na verdade é o Ether. Ele é representado por uma criptomoeda,
Mas o Ethereum em si, ele serve para você utilizar a plataforma do Ethereum para poder desenvolver algumas coisas no mundo da criptomoeda. Então, vão ter jogos que são baseados no Ethereum para poder dar recompensa. Existem, obviamente, se você está investindo no Ether é porque você acredita na empresa que lançou o Ethereum. Você tem ali os sistemas DeFi que fazem com que você possa colocar o seu dinheiro e ter um retorno sobre ele. Então você tem muitas formas de utilizar o Ethereum para além de fazer trade, além de utilizar ele como moeda de troca, ok? E por essas funções, pela equipe que é por trás do Ethereum e tudo mais, ela também é uma moeda muito segura. E eu ia falar aqui em relação ao valor, né? Bom, se eu quiser comprar um Bitcoin hoje, um inteiro, né, uma unidade, está custando 39 mil dólares. Tá 40 mil dólares mais ou menos, convertendo para mais ou menos 5 reais, você tem aí 200 mil reais que é o necessário para poder comprar uma moeda. Claro que se você é iniciante, você talvez não saiba, mas você não precisa comprar uma moeda inteira quando você está no mercado cripto. Você pode comprar uma pequena fração dela, tá? Devido aos valores. Então sim, você pode comprar 50 reais de Bitcoin, você não precisa comprar 200 mil. O Ethereum, hoje custa bem menos, 2.945 dólares, que aí vamos arredondar aqui para mais ou menos 3 mil dólares, 3 vezes 5, 15 mil reais. O que tem de vantagem nisso? Bom, se você tem uma moeda inteira, pessoalmente, eu entendo que você está aumentando muito a sua chance de ganhar mais dinheiro, certo? Porque você está aumentando o capital que você tem dentro daquela moeda e quando ele subir percentualmente, por ela ter um valor menor, você tem um potencial de retorno muito maior. Existem muitas coisas por trás disso, tem o white paper, tem quantidade de moeda no mercado, tem o fato de a moeda ela não poder ser criadas novas moedas, né? Ela tem um limite, tem umas que elas são criadas e algo do tipo. Então, você tem que ficar de olho nisso. Porém, quando se trata do Ethereum, você vai ter uma valorização ali com um potencial muito bom para dobrar de preço dentro dos próximos anos, sabendo que ele pode valer ali, brincando em 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares, dependendo de como o tempo for passando e as pessoas começarem a adotar e entender mais, tá? Então essas daqui são as duas principais criptomoedas do mercado. Eu não falei, mas o Ethereum ele é a segunda maior criptomoeda do mercado. E aí agora a gente vai entrar na terceira. Essa terceira aqui, na verdade, eu vou te dar duas opções aqui. Eu vou falar aqui eu coloco mais do meu dinheiro nela e aí que eu coloco menos e por que eu faço um dos dois, tá? Então a primeira delas é a ADA Cardano. Muita gente que conhece cripto fica zoando a ADA Cardano falando que ela é uma stablecoin, né? Stablecoins são moedas que são pareadas no dólar e não tem uma variação percentual que vale a pena quando se trata de investimento. Porém, a ADA Cardano é uma moeda que esteve em 2020 cotada em menos de 10 centavos e até 2021 ela chegou à sua máxima ali subindo mais de 3.000%. Qual é a graça de você colocar o dinheiro em ADA Cardano? Lembra que eu falei da quantidade de moeda? Obviamente, nem toda moeda vai ser um Bitcoin e passar a custar 40 mil dólares. Porém, a ADA Cardano ela está a menos de $1 e ela já chegou a 3. Se você comprar essa moeda aqui, digamos que você compre 100 dólares dessa moeda no momento, a 88 centavos, e ela caia para zero, você vai perder 100%. Se ela voltar para o topo histórico, que é onde ela estava, você vai ganhar aí pelo menos 200% de lucro. E por que ela está num vídeo que é um tipo de criptomoeda que você pode comprar a qualquer momento? Devido à ideia do projeto, do desenvolvedor do projeto, que é o Charles Hoskin. Então, mesmo que esteja atrasado, esteja demorando para tudo que foi prometido acontecer, ainda assim é uma criptomoeda com potencial muito grande, com uma adoção muito grande e com uma perspectiva muito grande para o futuro. Por isso, a ADA Cardano entra nessa lista. Agora, a moeda bônus. Claro, também contando que ela está no top 10 maiores moedas do mundo. Vamos abrir aqui o CoinMarketCap
só para a gente poder dar uma olhada. Então, ó, em primeiro, a gente tem o Bitcoin, em segundo, o Ethereum, em quarto é o que vai entrar agora, o que a gente vai falar, que é o BNB, e a ADA Cardano agora está em nono colocado, tá? Então vamos falar sobre a BNB, que é essa próxima moeda. O que é a BNB? BNB é a moeda da Binance. BNB é o token da Binance, é o que faz rodar o sistema da Binance. E por que é interessante você ter BNB? Bom, basicamente porque a Binance, ela queima moedas de tempos em tempos, o que significa que é o seguinte, digamos, eu vou usar números grandes aqui, mas vou usar arredondados e um pouco desproporcionais, tá? Só para você entender. Se existem 100 milhões dessa moeda em circulação e você é detentor de 10 milhões, você tem 10% dela, certo? O que acontece se, vamos chamar de as outras pessoas, perderem cerca de 50% das moedas dela? Agora você é detentor de 10 milhões, né? E os outros 90 que existiam passou para 45, então você não é mais detentor de 10%, você é detentor de muito mais. Eu não vou fazer essa conta aqui agora. Mas o que significa isso? Eu não estou falando que isso vai acontecer também, tá? Mas para você entender o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é, quando isso acontece, a quantidade de moedas que você tem, ela aumenta de valor. Então, sem comprar mais moeda, pelo simples fato de que a própria Binance queima BNB, torra milhões de dólares com frequência, isso faz com que as suas BNBs comecem a valer mais. Seria o equivalente a uma deflação, enquanto a inflação é a impressão de moeda que desvaloriza o dinheiro, a deflação é a redução de moeda corrente que faz com que as moedas que ainda estão correndo, que ainda estão circulando, aumentem seu valor, tá? E, obviamente, a Binance hoje ainda é a maior corretora de criptomoedas do mundo, a maior de negociação, é a que mais investe e tudo isso. Então, existe um peso muito grande nisso em termos de confiança. Ou seja, você tinha uma moeda que em março de 2020 valia cerca de 10 dólares, hoje ela já subiu mais de 5.000%, né? Na verdade já subiu mais de 3.000% desse período, mas ela chegou a subir um pouco mais de 6.000% e ela ainda tem um potencial de alta para chegar ali nos 800, 900, talvez 1.000 dólares, ou quem sabe até mais. E ela é uma moeda que hoje custa 402 dólares, 4 vezes 5, 20, então seria ali mais ou menos R$2.000 para você ter uma BNB inteira, ok? E eu estou colocando esse gráfico aqui no semanal, porque como nós estamos falando de comprar constantemente, eu quero que você observe quantas vezes você teve uma semana vermelha, quantas vezes você teve uma semana verde. Concorda comigo que a maioria das vezes você teve semanas verdes e que se você simplesmente comprasse o mesmo valor no final de cada semana, todo domingo você entra ali e compra 100, aqui começando na queda, 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui, e isso aqui foi uma queda de 60%. E depois você vem comprando, no fechamento de cada candle durante todo esse período, você hoje teria uma quantidade de dinheiro muito maior do que você teve inicialmente, porque você veio comprando independente da moeda subir ou cair, e nesse período ela subiu mais de 6.000%, onde toda semana você veio colocando um pouquinho mais de dinheiro ali, tá? Então essas três moedas, BTC, ETH e ADA, são as três moedas que eu acredito que todo iniciante deveria ter em carteira, e BNB entra aí como bônus, então você poderia colocar um pouco de dinheiro em BNB, ou não usar uma das outras para poder colocar ali, vai de cada um, ok? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você estiver começando e quisesse saber onde colocar o dinheiro, qual criptomoeda comprar primeiro, existem opções além do Bitcoin e essas daí para mim são as melhores opções. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!